Aleluia! Aqui estamos nós, queridos, agora com 277 dias em propósito. Estamos no 7º dia aqui, avançando no Novo Testamento, né? Leitura do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Seja muito bem-vindo, eu espero que você realmente esteja motivado, empolgado, encorajado, sabe, a permanecer firme até a leitura de Apocalipse. Sabe, queridos, nós estamos aqui falando acerca de uma palavra que é viva e que é eficaz. Nós temos uma garantia que sempre que ela é lançada, sempre que essa palavra é lançada, ela vai produzir um resultado por qual ela foi enviada. Então, todas as vezes que você tiver a oportunidade de ouvir a palavra, sabe, considere aquilo que está chegando para você. Inclusive, a fé, ela é gerada pelo ouvir e ouvir, ou seja, ouvir e escutar e considerar a palavra de Deus. E nós sabemos que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então, nós precisamos realmente, todas as vezes que nos aproximarmos dele, crermos que ele existe e que ele é galardoador, ele é recompensador daqueles que o buscam, tá bom? Nós estamos rompendo aqui, viu, Mateus, hoje de acordo com o cronograma, nós estamos do capítulo 16 ao capítulo 18, muita coisa importante acontecendo aqui, e claro, eu quero muito pedir para você já pegar sua Bíblia antes de nós orarmos e ficar firme aí comigo, vão ser só alguns minutos e nós vamos dar para você todo um feedback, um resumão daquilo que está acontecendo hoje aqui nos capítulos 16, 17 e 18 de Mateus, tá bom? Então, se você puder agora, feche os seus olhos onde quer que você esteja, Instagram, Facebook, YouTube, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Vamos orar então? Vamos lá, Pai? Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo, te agradecemos por estarmos vivos, te agradecemos, Pai, pela revelação da sua palavra e de quem o Senhor é. Senhor, abra os nossos olhos para que nós possamos te ver, para que nós possamos, Pai querido, ser tudo aquilo que o Senhor nos projetou para ser, porque o Senhor nos diz na sua palavra que não fomos nós quem escolhemos o Senhor, foi o Senhor quem nos escolheu. Então, Pai, que nós possamos cumprir todos os teus desígnios, Pai, aqui nessa terra. Nós pedimos ao Senhor que nós não venhamos fugir do teu propósito, que nós não venhamos, Pai querido, desviar os nossos pés do caminho correto, que é o caminho que o Senhor tem para as nossas vidas. Então nos ajude a permanecer. Nós oramos porque temos total dependência de Ti e, como diz a Tua palavra, nós precisamos ser como crianças, Pai. Para entrar no reino dos céus, nós precisamos ser como crianças. Então, Pai, que nós possamos ser assim. Cada dia, Senhor, nos parecemos mais como crianças dependentes de Ti, que nós não venhamos nos tornar independentes, porque sabemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Oramos, Pai, e Te agradecemos por Sua bondade conosco. Oramos por esse tempo, Pai, podermos estarmos aqui compartilhando a Tua palavra e estarmos juntos, ó Pai, nesse propósito de crescimento. É a oração que nós fazemos a Ti. Te agradecemos por tudo, por tantos livramentos. Te agradecemos pelo Seu amor dispensado a nós. Te agradecemos por Sua provisão, por ser o nosso bom pastor. Muito obrigada, Pai. Assim nós oramos, te agradecemos. Amém? Você recebe? Então que Deus abençoe a sua vida aí, onde quer que você esteja. Bênção sem medidas, te alcançando aí, você suprido e suprida em tudo, em nome de Jesus, tá bom? Vamos pro nosso resumão. Tô um pouco rouca, hein, gente? Acho que eu ando falando muito. A garganta está um pouco desgastada, mas nada irá nos impedir de prosseguir naquilo que o Senhor tem para nós, né? Amém? Garganta curada, seja curada em nome de Jesus. Você já é curada, garganta, você já é curada. Não há dano, não há enfermidade, você é curada em nome de Jesus. Vamos lá, queridos, olha só. Capítulo 16 hoje aqui no nosso devocional vai começar falando que mais uma vez, queridos, os fariseus e os saduceus chegam até Jesus para poder interrogá-lo, tá? Recorde-se que isso não é a primeira vez que está acontecendo aqui no Evangelho de Mateus, tá bom? Então nós já estamos vindo aí de uma reincidência, o pessoal realmente chegando a Jesus e querendo ali indagá-lo. E ali Jesus, né, queridos, realmente os repreende mais uma vez. Eles pedem para Jesus mais um sinal, pedem para eles que se ele realmente, né, queridos, aqui no capítulo 16 ele já começa dizendo isso, para que eles deem um sinal mostrando, né, realmente uma demonstração de poder. E ali Jesus, de maneira
curta e direta, disse para eles: olha só, eu não vou dar sinal nenhum para vocês se acham muito espertos, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: o único sinal que vocês vão ver é aquele mesmo dado a Jonas. E qual foi o sinal? Você lembra qual era esse sinal? A gente também já mencionou aqui no nosso estudo de Mateus. Ele menciona, né? Falando que assim como Jonas ficou 3 dias, né, e noites no ventre da baleia, assim também acontecerá com o Filho do Homem, né? Assim também acontecerá com ele. Então ele também menciona aqui, tá bom? Só para comentar com você, esse texto onde ele está citando, né, acerca de Jonas, que ele já tinha falado uma vez, indagado também pelos mestres da lei, está lá em Mateus 12, a partir do versículo 38, quando eles indagam, e aqui Jesus então responde: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe, assim também o Filho do Homem estará no fundo da terra por 3 dias e 3 noites. Então aqui já cortou os fariseus e os seduceus aqui, e os saduceus, desculpa, e aqui ele continuou. E aí, queridos, olha só, continuando aqui então, nós vamos ver também o Senhor falando acerca dos discípulos terem cuidado, tá, com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Por quê? Porque eles ensinavam uma doutrina errada, e após esse episódio aqui, que eu comentei com vocês que se passou, eles saíram dali, né, e quando Jesus estava ali já caminhando, né, a palavra aqui está dizendo, quando eles estavam indo, Jesus percebeu que eles estavam realmente assim, como é que eu vou te falar? Eles estavam questionando entre si. E como Jesus sabe onde todas as coisas, né, queridos? O Senhor então virou para eles e disse: olha só, cuidado com o fermento dos fariseus e dos seduceus. E aí ele disse, o que ele estava realmente querendo dizer? Acerca do ensino errado, né, que eles teriam que ter cuidado para não se perderem, né, naquilo que eles estavam ensinando de maneira errada. Pois é, passou esse episódio aqui então dos fariseus, dos saduceus, né, os discípulos ali, né, meio que, não vou dizer confusos, a palavra não diz que eles ficaram confusos, a palavra só diz que ele diz assim, que eles realmente ficaram questionando, né, questionando tudo aquilo ali que tinha acontecido. Aí tá, passou esse período. Também no capítulo 16 nós vamos ver aquela declaração poderosa aqui que Pedro faz a confissão falando que Jesus é o Cristo. Porque quando eles estavam caminhando lá para a região de Cesareia, Filipe perguntou, né, região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou, foi Jesus quem perguntou aqui, Jesus perguntou a eles: olha só, quem é que o povo está dizendo que o Filho do Homem é? E aí eles responderam: olha, alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias. E aí ele pergunta, Jesus perguntou a eles: e vocês? Vocês, o que dizem? O que vocês dizem que eu sou? E aí logo o querido Simão Pedro respondeu dizendo o seguinte: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E ali, né, queridos, a palavra vai dizer que então Jesus abençoou a Simão Pedro e disse: olha, porque meu Pai que está no céu, foi ele que revelou isso pessoalmente a você. Isso não vem de sabedoria humana, né? Ele fala isso aqui também nessa parte. Uma outra coisa também que acontece aqui, queridos, no capítulo 16, de suma importância, nós vamos perceber o Senhor falando aqui com eles acerca dele predizer a sua morte, né? Já estava chegando o tempo em que ele seria morto, ele seria perseguido. É o que ele vai dizer aqui no versículo 21. Ele vai dizer: olha, está chegando o tempo em que o Filho do Homem, né, que Jesus, iria sofrer nas mãos dos líderes religiosos dos judeus, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei. Ele disse: ele será morto por 3 dias, mas depois ressuscitaria. E a palavra vai nos dizer, queridos, que Pedro por um momento até quis, assim, né, aspas, quis falar para Jesus não fazer aquilo ali de forma alguma. Mas aí Jesus falou para ele: olha, eu te repreendo, Satanás, de forma alguma. Sabe, se é uma armadilha, você acaba se tornando uma armadilha para mim. De forma alguma, eu não posso pensar do ponto de vista humano. Eu preciso realmente pensar do ponto de vista de Deus. Jesus então falou isso aqui para Pedro, tá bom? E aí, continuando um pouco mais, Jesus então disse também mais uma coisa bem importante aqui um ensino bem importante aqui no capítulo 16. Ele diz, queridos, que quem quiser vir, ele falou o seguinte, quem quiser vir após mim, precisa realmente negar-se a si mesmo. Então ele falou aqui no versículo 29, vocês não são obrigados, mas quem quiser vir após mim, né, precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Foi isso que Jesus falou. E aí,
Passado mais um tempo, ele diz, porque quem quiser achar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim vai encontrá-la, né? E aí ele falou ainda mais, o que vai adiantar você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Mais um ensino aqui para nós. E aí ele disse então, finalizando aqui o capítulo 16, no capítulo 17, nós vamos perceber aqui então, deixa eu só virar aqui o resumão para vocês, gente. No capítulo 17, nós vamos perceber já falando acerca da transfiguração, tá bom? No capítulo 17 vai estar falando acerca disso. Então, ou seja, passados ali 6 dias, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João. Por que aqui já começa dizendo acerca da transfiguração? Porque, queridos, a palavra vai dizer que Jesus foi para ali, para um monte bem alto para poder orar, e levou os 3. E nessa ocasião, enquanto Jesus orava, queridos, a palavra vai nos dizer que o seu rosto, então, começou a mudar, estava brilhando como o sol, e as suas roupas tornaram-se tão brancas como a luz. Inclusive, a palavra vai dizer que Pedro viu Moisés e Elias aparecerem diante deles ali conversando com Jesus. E ele ficou assim maravilhado, né? Mas aí, queridos, a palavra vai nos dizer que passado ali algum tempo, uma nuvem brilhante veio sobre eles e uma voz disse, esse é o meu filho amado, esse é o meu filho amado em quem eu tenho muita alegria. Então ouçam-no, né? Ouçam-no. E aí, queridos, o que vai acontecer aqui? Os discípulos então caíram com o rosto em terra, Jesus tocou neles, né? E falou, levantem-se, levantem-se, não tenham medo. E eles se levantaram e não viram mais ninguém. Ok, a palavra também vai nos dizer que enquanto eles desciam então do monte, Jesus fez uma observação e falou, olha, não contem isso que aconteceu aqui a ninguém. E aí o que aconteceu? Os discípulos então questionaram, falando o seguinte, mas Senhor, os mestres insistem em dizer que Elias deveria ter vindo, né, antes do Messias. Não foi isso? Não é isso que as escrituras dizem? Aí Jesus falou o seguinte, é verdade, é isso mesmo, eles têm razão. Elias deve vir e por tudo é ordem. A verdade é que Elias já veio. Jesus está dizendo, Elias já veio. E muitos não reconheceram, na verdade ele foi maltratado por muita gente. Da mesma forma, Jesus está dizendo, o Filho do Homem também sofrerá nas mãos dele. Então os discípulos, a palavra está dizendo que eles entenderam que Jesus aqui nesse caso estava mencionando acerca de João Batista, que João Batista, não sei se você se recorda, alguns capítulos atrás está dizendo que ele foi decapitado. Você lembra disso? Pois é, está aqui também no Evangelho de Mateus, que nós já passamos por ele, tá bom? Ok, como é que finaliza o capítulo 17? Vou te contar. Passou esse momento aqui da transfiguração e essa explicação de Jesus aqui. Veio se aproximando deles, querido, um homem. E esse homem estava com o seu filho, a palavra vai dizer, possesso, né? Ele estava, alguns dizem inclusive que ele era um lunático. Algumas versões vai dizer exatamente dessa forma. E aí ele chega então se ajoelhando diante de Jesus. Porque, queridos, antigamente, quem queria, né, quem precisava de um favor, quem requeria, na verdade, quem estava requerendo bondade daquela pessoa, se ajoelhava, né, tocava os seus joelhos, ficavam ali diante dele. Então o homem fez isso diante de Jesus, e aí ele falou, Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque ele realmente está sofrendo ataques, né, e sabe, por muitas vezes ele é jogado no fogo, ele é jogado na água, e ali, queridos, ele está dizendo que trouxe então o filho dele aos seus discípulos. Porém, a palavra vai dizer que os discípulos não puderam expulsar, não puderam curá-lo, não puderam resolver aquela situação. E aí Jesus respondeu, mas que geração incrédula, que geração teimosa e sem fé. Até quando eu vou ter que suportar vocês? Jesus falou. E ali, queridos, Jesus mandou trazer o menino. Realmente, nessa situação, ele repreendeu o demônio que estava no menino, ele o deixou e a partir daquele momento o menino ficou curado. Só que aí depois os discípulos foram indagar Jesus, porque que não tinha dado certo, porque que eles não tinham conseguido expulsar os demônios, né? E ali Jesus falou para eles, olha, sabe por que vocês não conseguiram? Por causa da fé de vocês. Mas eu digo a vocês que se vocês tiverem fé do tamanho do grão de uma mostarda, vocês vão ter poder, vocês vão ter essa autoridade de dizer para a montanha, vai para lá, e ela vai para uma montanha, né? Então Jesus faz essa comparação e falou, e aí se vocês fizerem isso, nada será impossível para vocês, nada. Porém, esta espécie de demônios também que estava nele, só sairá se vocês tiverem jejuado e orado. Jesus disse isso aqui também. E aí, queridos, mais uma vez então finalizando aqui o capítulo 17, Jesus agora vai predizer a sua morte e ressurreição, ainda na Galileia, né? Quando ele estava lá, ele então falou ali para os discípulos que ele seria
entregue ao poder dos homens, ele os matariam, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então ele deixou essa observação. Mas ainda assim, queridos, o coração dos discípulos ficaram tristes. A palavra vai nos dizer isso, que eles se entristeceram, né? Ok. E aí, queridos, finaliza dizendo aqui acerca do pagamento dos impostos, né? Aqui também, porque eles chegaram lá, os cobradores de impostos foram questionar Pedro, perguntando se Jesus não pagaria os impostos. Queridos, então Jesus vira para eles e Pedro responde, claro que ele paga, né? E ali ele voltou para casa, falou com Jesus, e quando ele falou com Jesus, Jesus falou o seguinte, Pedro, o que você acha? Os reis cobram impostos do seu próprio povo ou do estrangeiro? Aí Pedro respondeu, do estrangeiro, respondeu Pedro. Aí Jesus disse, não, então os cidadãos não pagam. Contudo, nós não queremos ofender ninguém. O que Jesus quis dizer aqui, tá bom? Ele era senhor do templo, né, queridos? Ele era o senhor do templo, mas ele estava sendo realmente tratado ali como, aspas, né, foi até a comparação que ele fez, como se fosse um estrangeiro, e ele não arrumou confusão. Ele foi lá e falou para Pedro, Pedro, vai ali, pesca, o primeiro peixe que você pegar, vão ter ali realmente, vai ter realmente a quantia suficiente para você pagar o meu e o seu. Então, queridos, a palavra vai dizer que Pedro fez isso, quando ele pescou, né, o peixe lá, estava uma moeda que era equivalente. Algumas traduções vão dizer que eram a 4 dracmas. Cada um tinha que pagar 2 dracmas, então deu para pagar, né? Algumas traduções falam inclusive dos valores. E ali eles pagaram, finalizando o capítulo 17, vamos para o 18, a gente já finaliza hoje no nosso devocional. No capítulo 18, queridos, então, passado esse momento, Jesus foi questionado acerca de quem seria o maior no reino dos céus. E aí foi quando Jesus então falou para os discípulos, dizendo que para que primeiro você entrasse no reino dos céus, você teria que realmente ser como uma criança, né? E aí ele colocou mais uma vez, falando aqui acerca de falando acerca das crianças, né? E que qualquer um que também fizesse um desses pequeninos tropeçarem, não estaria, entendo o que o Senhor quis dizer, estaria cometendo algo muito terrível, a ponto de que seria melhor ele ter colocado uma pedra no pescoço e ter se lançado nas profundezas, do que levar algum desses pequeninos a tropeçarem. Então Jesus faz essa observação aqui, no capítulo 18, tá bom? Eu não sei se você conseguiu compreender, mas o início aqui, eles estão comparando porque eles questionaram ao Senhor quem seria o maior no reino dos céus, né? E Jesus está dizendo que realmente para ele, eles teriam que se tornarem como crianças para poder dar certo aqui e herdarem o reino, tá bom? Desculpe, vamos avançar. Como eu falei para vocês, minha garganta tá um pouco rouca. Aí você vai falando muito, ela vai começando a ficar seca. Tô nesse nível, tá? Mas nós vamos conseguir vencer. Então vamos lá, pra gente finalizar o capítulo 18. Passado esse momento então, o Senhor falando quem realmente seria o maior aqui no reino dos céus. Depois ele falou acerca de não levar nenhum desses pequeninos a tropeçarem. Ok, outra coisa importante que acontece aqui no capítulo 18. Mais uma vez, ele também vai falar acerca da tentação, queridos, acerca do pecado. Ele está dizendo que ninguém realmente pode fugir, porque a maldade está em toda parte. Mas que, ai daquele, por meio de quem a tentação chegasse. Gente, nós vamos vencer. Respira fundo. Nós vamos vencer, vamos lá. Vamos lá, nós vamos conseguir. Não vou parar o vídeo, nós vamos conseguir, vamos lá. Então ele continuou dizendo o seguinte, cai daquele por meio de quem a tentação viesse, né? Um outro ponto também importante que ele falou é acerca do pecado. Exemplo, ele disse, olha só, se o teu olho direito te levar a pecar, ou se a tua mão direita te levar a pecar, é melhor você arrancar, é melhor você cortar e entrar só com um no reino dos céus, do que você ir com os dois para o inferno. Jesus também falou, fez essa observação importante aqui no capítulo 18. Uma coisa importante também que vai ter aqui é a parábola da ovelha perdida. Você lembra das 99? Pois é aqui no capítulo 18 de Mateus, o Senhor também dizendo que qual é o homem que tendo ali, vamos supor, tá? Ele tem 100 ovelhas, ele dá esse exemplo. E ali uma se desvia e se perde, que ele não vai atrás dela. Aí ele disse, ele com certeza vai deixar as 99 em segurança ali, guardadinhas, e vai buscar essa uma que está perdida. Por quê? Porque é bem importante
É bem importante, né, que ela seja salva. Inclusive, quando ele a encontrá-la, ele vai ter tanta alegria por causa dela, talvez muito mais do que pelas 99 que não se perderam. E ele está dizendo que assim também é a vontade do meu Pai. Jesus dizendo, assim também é a vontade do meu Pai. É que nenhum desses pequeninos se percam, tá bom? Uma outra coisa que acontece aqui, Pedro pergunta para ele, né, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar, quando ele errar comigo? E aí o Senhor falou para eles, olha só, quando alguém pecar contra você, você tem que perdoar até 70 vezes 7, tá bom? Fica tranquilo aí, Pedrão, que 70 vezes 7 é um bom número para você perdoar o seu irmão quando ele errar contra você, tá certo? E ele disse mais também no capítulo 18, olha, tudo que você ligar na terra está ligado no céu, e tudo que você desligar na terra está desligado no céu. Se 2 ou mais concordarem para um assunto na terra a respeito de algo, então assim será feito pelo meu Pai que está no céu, Jesus disse. E ele falou mais uma coisa, quando 2 ou mais estão reunidos, ali eu estou presente no meio deles. Queridos, última coisa que aconteceu que eu marquei de muito importante aqui é acerca do perdão, tá bom? Também vai falar aqui acerca do perdão no capítulo 18. Como é que finaliza? Finaliza assim. Jesus fazendo, Pedro questionando a Jesus quantas vezes deveria perdoar, certo? E aqui ele vai dar esse exemplo que, muitas vezes, o que acaba acontecendo? Ele está dizendo que o reino dos céus pode ser comparado a um rei que decidiu pôr em ordem as suas contas com os seus servos. Então tinha um servo que devia muito. A palavra, inclusive, vai dizer que era em torno de 100 mil talentos, que eles eram muitos talentos, ele estava devendo muito. E ali, o rei, então, manda como se fosse assim, manda chamá-lo, e ele fala que não tem condições de pagar, e o rei ordena que seja vendido a sua esposa, os seus filhos, tudo que ele tinha para poder pagar a dívida. Só que esse homem que está devendo, ele começa a clamar misericórdia, né? E ali o Senhor vai e tem compaixão dele, e soltou e perdoou a dívida. Ele devia muito, tá bom? E ali o rei, então, vai, perdoa e libera ele. Ok, assim que ele é solto, a palavra vai dizer que ele saiu da prisão, ele encontrou um dos seus credores agora. Sabe o que estava devendo? Ele foi perdoado da dívida, aí ele sai da prisão e ele encontra uma pessoa que estava devendo para ele. Só que a palavra diz que era algo de bem menor valor. Exemplo, se fosse na moeda real de hoje, era como se ele devesse 100 mil reais e o outro era como se devesse ali mais ou menos R$1.000, tá bom? Só para você entender em comparação assim. E ali essa pessoa que estava devendo para ele falou, não, tenha paciência comigo. Ele meio que agiu, queridos, como ele tinha agido com o rei, como esse que estava devendo tinha agido com o rei, né, diante daquela pressão. Só que a palavra vai nos dizer, queridos, que ele não perdoa. A palavra vai dizer que ele agarrou ele pela garganta e exigiu que ele pagasse a ele naquele momento, mesmo ele pedindo misericórdia e paciência. Ele não quis esperar, mandou ele para a prisão, mandou que ele fosse preso, né, até que ele pagasse totalmente a dívida. Alguns amigos viram, foram contar para o rei o que tinha acontecido. E a moral da história é que então o rei mandou chamar ele e falou o seguinte, olha só, você é um servo muito mau, você estava me devendo, eu perdoei a sua dívida e você, diante de uma situação semelhante, não teve misericórdia do seu irmão. Então o rei falou o seguinte para ele, olha só, por causa disso, porque você mandou esse homem ser duramente castigado, agora você vai me pagar até o último centavo. Então, por que Jesus deu esse exemplo para ele? Porque Jesus está dizendo, né, que assim também ele fará conosco se nós nos recusarmos a perdoar verdadeiramente o nosso irmão. Assim finaliza o capítulo 18, mas eu espero que você tenha entendido que Jesus deu esse exemplo em parábola, por quê? Porque muitas vezes, queridos, nós queremos o perdão de Deus para nós, mas nós não entendemos que devemos perdoar o nosso irmão. Talvez a gente pense, mas ele não é merecedor. Ah, mas você não sabe o que ele me fez. Mas aqui Jesus já está dando um ótimo exemplo. Ele está dizendo, ó, e o tamanho do seu problema? E o tamanho do seu erro? Vamos pensar assim? O tamanho do seu erro comigo e eu perdoei você, por que você não pode perdoar o seu irmão? Então isso aqui fica para nossa meditação também acerca do perdão, tá bom? Eu peço desculpas a vocês hoje, porque eu tossi um pouco por causa, né, devido à garganta aqui um pouco desgastada, como eu comentei com vocês. Mas olha, queridos, eu tenho algo dentro do meu coração. Sabe que circunstâncias e situações adversas, elas sempre vão estar à nossa volta, principalmente quando a gente determina fazer algo diferente de maneira espiritual. Queridos, nós somos seres espirituais e nós precisamos estar atentos para
não deixar que nada nos impeça de crescer, porque tudo começa no espiritual para que no natural se mova, tá bom? Então olha só, não pare por nada. Prossiga, vá adiante, porque Deus tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida, tá bom? Eu vou ficando por aqui então, um grande abraço para você, um excelente dia e nós nos vemos no nosso próximo devocional. Tchau, tchau!